Amados do Senhor, eu quero convidar a amada igreja, e as pessoas que nos assistem, se possível, abra a tua Bíblia conosco no livro de Hebreus, no capítulo 12, apenas o primeiro versículo, para nós iniciarmos esse bate-papo aqui, esclarecedor, a respeito de cura e libertação. E é interessante falarmos, que esse texto foi escrito para crentes e não para ímpios. Então, vamos ver o que diz no capítulo 12 de Hebreus, no versículo 1. O texto é: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo Jesus. E o primeiro versículo diz assim, irmãos: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Só para nós entendermos melhor isso aqui, na Bíblia existe sinônimo, alguns sinônimos, por exemplo, embaraço, laço, peso, são sinônimos na Bíblia. E diz assim: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Que carreira? Carreira cristã. E o texto continua: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições pelos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistisse até ao sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreza a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque filho há a quem o pai não corrija, mas se estáis em disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e filhos, e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Amém. E aqui a gente começa nosso bate-papo, pastor Domingo, dizendo o seguinte. Quero começar fazendo uma introdução aqui, dizendo que há muitos crentes que aceitaram Jesus, tiveram aquela experiência de paz no coração, mas depois de um tempo, alguns se voltaram a práticas pagãs, práticas mundanas. E eu entendo, quando esse texto fala deixando todo embaraço, é justamente para que o povo não perecesse e continuasse sendo vitoriosos, Então, essa epístola, ela vem aqui fazendo uma soma, olha, todo embaraço e todo pecado, Então, a gente pode ter vários exemplos de embaraço na vida de um crente. Eu quero falar aqui que existem muitos cristãos, preste bem atenção no que eu vou falar. Eu vou usar uma expressão aqui de William Schaeffer, um grande teólogo, escritor de teologia sistemática. Ele diz que ele classificou um tipo de cristão como cristão derrotado.
é um nome meio pesado e meio difícil de a gente entender, né, pastor? Eu falo, cristão derrotado, né? Que fala assim, poxa, mas eu não vim para Cristo no mundo de glória, de poder, né? A palavra de Deus chama que esse evangelho é um evangelho de palavras de certeza e demonstração de poder. Agora existe cristão derrotado. Presta atenção que se nessa noite você for um desses, você vai entender o que Deus quer falar com você e tratar a sua vida e o teu coração. E Schaeffer coloca como o cristão derrotado aquele que aceitou a Cristo, tem alegria, experiência do novo nascimento, mas ainda não consegue vencer alguns tipos de pecado. E aí ele começa a falar sobre a segunda obra da graça, que nós cremos e assim chamamos, ou comumente conhecido pelas igrejas pentecostais, batismo do Espírito Santo, né? E aí tem a cruz de Cristo, vai subindo, e lá em cima, aqui tem outra cruz com ES, que quer dizer Espírito Santo. E aí, aonde ele recebe, tem a experiência da inteira santificação, do enchimento de Deus, e agora ele passa a ser um cristão vitorioso, porque ele crê no sobrenatural de Deus. E eu costumo dizer, pastor, eu já vou pedir para você falar e participar com a gente, mas só encerrando essa introdução, eu costumo falar sobre Elias e Obadias, no livro de Reis, né, entre os capítulos ali, 16, 17, 18, e depois de um tempo que Elias profetiza sobre a terra que não iria chover, a terra não deu chuva durante 3 anos e 6 meses, o rei estava à procura de Elias. O rei queria acabar com Elias. E Elias, no caminho, ele no momento certo, ele resolveu se apresentar ao rei. E no caminho ele encontra com Obadias, que era um profeta também. E Obadias era temente a Deus, tinha escondido ali 50 profetas e alimentando eles, para que o rei não viesse matá-los. Então nós enxergamos 2 homens de Deus do Antigo Testamento, 2 profetas. Um era Elias, profeta que Deus usou com muito poder na terra, e o outro era Obadias. Os 2 eram homens de Deus, só que um cria no sobrenatural, não tinha reservas, era sustentado pelo próprio Deus, com o Boeing da época, que era os corvos, né? E como Deus não tenta ninguém, a carne era cozida para o corvo não querer comer a carne. E perto da onde Deus mandou ele ficar, né? Do lado do ribeirãozinho ali, onde tinha uma aguinha. E Obadias confiava em Deus, mas talvez não cria que Deus poderia guardar aqueles profetas. Então ele esconde aqueles profetas e os alimenta. E a pergunta para mim, né, para você e para todos que estão em casa nessa noite, é: com quem nós queremos nos parecer? Com Elias ou com Obadias? Baseado nisso, pastor, o que você entende, né, para somar aqui nessa palavra, nessa noite, que é uma pessoa que ainda não deixou os embaraços, né, tem algumas coisas dentro de casa que ainda é do tempo passado, né, ou seja ídolos, seja objetos que foram consagrados, e fica à vontade, pastor, para participar com a gente. Para Deus, os salve, irmãos da paz, Senhor. Eu peguei um texto, um versículo bíblico, para falar a questão do que o pecado faz conosco, para poder entender. Ezequiel 18, versículo 4 diz: eis que todas as pessoas são minhas, assim como pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha, e passar o que pecar esta mulher, né? Um assunto que eu creio que a situação, a preocupação de todos é assim: onde existe o pecado. E tem uma coisa que o pastor já falou aí, falou que é uma palavra forte, cristão derrotado. E a única coisa que torna um cristão derrotado é quando ele permite que o pecado esteja na vida dele. Ele não vigia a questão do pecado. Tem muitas coisas, manias, né? Esse texto aqui vem falar muitas coisas, questão das pessoas do tempo passado,
né? E o presente, questão de herança que a pessoa carrega. E tem uma coisa que está na minha cabeça, desde quando o pastor começou a ministrar aqui, uma coisinha chamada mentira, né? Essa tal que quando a pessoa está acostumada a fazer, tem hora que a pessoa nem desconfia que está mentindo. Tem pessoas que mentem já acreditam na própria mentira, né? E tem hora que eles fazem essas coisas assim, eles mesmo acreditam que aquilo é verdade. Então são embaraços que nós temos que começar a vigiar e tomar cuidado, porque são embaraços que traz prejuízo para a nossa vida, que traz frustrações na vida que a pessoa imagina, porque está embaraçado. A palavra de Deus diz que a mentira é do quê? Do diabo. E quem anda da mentira é filho de quem? Então é uma coisa para nós pensar, né? E pessoas que profetas você quer seguir, profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, que realmente confiava em Deus. E o meu desafio do nosso trabalho é para cada um largar esse princípio do embaraço e começar a confiar verdadeiramente no que o Senhor vai fazer, né? Eu estou com um texto mais ou menos assim grande, mas eu vou ver só um versículo desse, aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que diz assim, ó: e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, essa questão aqui está falando da convenção do homem. Ele é tirado de uma situação, ele é tirado do lugar da podridão e ele é colocado, ele é completamente levado a outra situação, ao lugar de celestial onde o Senhor nos colocou, que eu gosto muito de repetir, que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, que o reino de Deus já é vindo sobre nós. Então, se o reino de Deus já fez em nossas vidas, aí muitas pessoas perguntam: mas eu tenho um Deus tão poderoso, eu confio nesse Deus, eu sei que Deus é o poder na minha vida, é onde eu tenho guardado a minha fé, mas não vigia porque tem alguma coisa ainda algumas coisas que a pessoa são presas, né, a manias de casa, né, que a pessoa fala cultura, tem uma cuidado com a sua cultura, né, tem coisas que nós temos que largar, né. Se eu falar em cultura, pastor, a iniciação a herança que nós temos de nossos pais antigos, quando foi a colonização do país, do Brasil, né, quem foi lançado primeiro na nossa terra chamada Brasil? Eram as pessoas que eram punidas, né, de outros países, né, principalmente de Portugal. A punição lá era lançado no nosso país, e ali foi que aquelas primeiras pessoas que começaram a colonizar a nossa terra, foi que pegaram essas índias, bandidos, e estuprar os índios naquela época. Então, gente, se você for olhar a nossa herança que nós carregamos no nosso Brasil, nós temos coisas passadas aí na nossa vida porque a cultura ela faz isso conosco. Então temos que tomar cuidado, nós temos que começar a avaliar a nossa vida com Deus, avaliar essa vida que o Senhor veio trazer para nós, né? Que o Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e nunca esquecer disso, né? E nos aprofundar no conhecimento de Jesus. Amém, glórias a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que quando nós temos o conhecimento, né? Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Você falou uma coisa muito interessante. Nós estamos assentados à destra de Deus em Cristo Jesus, estamos sentados à destra de Deus, e isso é muito importante. Se o crente ele não lê a Bíblia, ele não conhece, né, os benefícios que estão a seu favor. Quando a gente fala de aliança, né, Jesus fez aliança conosco, derramou sangue na cruz do Calvário por nós. Então todos os inimigos de Jesus passaram a ser os nossos. Só que o exército de Deus está agora a nosso favor também, porque isso é aliança. Então, imagina, Deus me deu todas as bênçãos espirituais, né, nas regiões celestiais, me abençoou, mas se eu não souber quem eu sou em Deus, eu perco a batalha. Então, quando a gente começa a olhar para Deus e para a palavra de Deus, a gente aprende que nós somos filhos de Deus.
E ser filho é algo muito poderoso, porque é carregar o jeito de Deus. Ser filho é algo glorioso, é se parecer com Deus. E a Bíblia também nos chama de uma palavra que eu gosto muito, que ela fala que nós somos embaixadores de Cristo. E aí eu pego comumente, né, eu gosto de dar esse exemplo. Falar do embaixador, eu estou falando da Alemanha, mas pode ser de qualquer nação que está no Brasil, no país. Vive em território, em terras brasileiras, mas sob, ou seja, debaixo das leis da Alemanha, né? A comida, talvez até o papel higiênico que venha da Alemanha para o camarada usar, ganha em dólar ou em euro, ganha bem, e representa a Alemanha. Nós somos cidadãos dos céus, nós que vamos povoar aquele céu lá, irmãos. Estamos nessa terra sob o que? As leis de Deus. Mas a Bíblia fala para cada um obedecer a lei do seu país, sim, desde que não fira as leis de Deus. E Pedro, quando foi levado para ser interrogado sobre o Evangelho, ele fala assim: olha, mais importa obedecer a Deus do que agradar os homens. Então essa é a nossa posição. Quando o profeta corrupto estava recebendo dinheiro para amaldiçoar o exército de Deus, que era o povo hebreu, né? Era o Israel de Deus, e ele vai uma, duas, se não me falha a memória, na terceira vez que ele sobe no monte, e o camarada que estava dando dinheiro para ele falou assim não dá. Cada vez que você sobe no monte para amaldiçoar, você abençoa o povo. Se não me falha a memória, foi na terceira vez que ele sobe e estende a mão para amaldiçoar o povo de Deus. O Espírito Santo de Deus toma a boca dele de novo e fala assim: olha, contra o Israel de Deus não vale encantamento. Então, essa palavra é a verdade de Deus. Cristo também é a palavra de Deus. E ele fala: santifica o Senhor na tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17:7. Então, quando nós começamos a estudar, a ler e saber quem nós somos em Deus, nós nos empoderamos dessa herança que o Santo Deus nos deu. E aí sim, nós podemos resistir o diabo firme e ele vai fugir de nós. Mas, primeira lição aqui dessa noite, né, que nós estamos falando aqui, é saber quem nós somos em Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você entrega sacrifícios de louvor ao Senhor através da adoração, através do sacrifício da confissão. E agora eu não estou falando da confissão de pecado, mas é da confissão quem você é em Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada de Deus vai me faltar, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Contra esse de Deus não vale encantamento, né? Deleita-te no Senhor, que Ele concede o desejo do teu coração. Em Cristo Jesus eu sou embaixador de Cristo, né? Ele me fez reis e sacerdotes. Então, você sabe quem você é em Cristo, porque aí está o segredo da tua vitória. Deus já te deu, mas se você não conhecer a verdade, você não vai ficar liberto. Deus já te libertou, já carregou tudo. Gálatas aqui, capítulo 4, se eu não estiver errando o capítulo aqui, mas fala que o Senhor se fez maldição por nós e levou as maldições. Mas eu quero falar de uma coisa aqui, que às vezes pode estar atrapalhando a vida de muito crente lá, pastor. Eu não sei se você conhece alguém que foi dar uma macumba um tempo atrás, se converteu, mas ainda tem aquelas fotos de terreiro, foto de vestes, ou guarda-roupa de umbanda, magia negra, candomblé, seja o que for, que eram consagrados a ídolos, né, que muitos chamam de espírito de luz, mas nós sabemos que é espírito maligno, espírito das trevas. E o apóstolo Paulo fala que o que os gentios consagram a ídolos, eles achavam consagravam a ídolos. Ele fala, eles consagram a demônios. E às vezes você pode estar com uma porção dessa dentro da tua casa, objetos amaldiçoados, quadros ganhados de espiritismo, roupas ganhadas, que muitas vezes vêm consagradas a demônios, e a pessoa às vezes faz por maldade, e às vezes faz achando que está abençoando a vida do outro, mas está trazendo o que? Maldição. Uma coisa comum que a gente vê que
casa de pessoas aí, né? Aquele negócio não sim, é uns palitinhos que fica pendurado na porta, que vem, sempre bate, faz aquele barulhinho, né? Eu não sou não. E também se usa muito nessas coisas de para falar que é espantar os males, né? Quando vem aqui embaixo faz aquele barulho, aquele tocado, tipo de cima, assim, fala que é para espantar o mal. E a gente vê isso aí, geralmente, infelizmente, eu já vi muito caso até de cristão, né? Pendurado por cima da porta. Por isso aí que eu acho bonitinho. E aí é consagrado. Agora, para a gente entender aqui, e dar uma alinhada aqui na forma de pensar, a forma de crer, porque daqui a pouco nós vamos orar, para que Deus traga liberdade de prisão de cativos, para que Deus traga cura de enfermidades, e daqui a pouco nós vamos falar também de enfermidades que são espirituais. Entenda o seguinte, mas aonde que tem isso aí na Bíblia, pastor, que não pode ter essas coisas? Nós enxergamos isso como quebra de vínculo, né? Quando a gente aceita Jesus, vem uma paz no coração, né? Você sente aquela coisa gostosa, gloriosa, mas quando você chega em casa, você não encontra nenhum capetinha, né? Nenhum capeta com um saquinho nas costas, com a mudança, falando, estou indo embora. E eu quero te dizer, a Bíblia, através do apóstolo Pedro, inspirado por Deus, ele fala, resistir o diabo firme, e ele fugirá de vós. O texto que eu quero ler aqui, apenas um versículo em Atos, capítulo 19, verso 19, fala aqui de quebra de vínculo também. E fala aqui, olha, ele diz assim, eu vou começar do versículo 18 e 19, tá? Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Note que aqui nós estamos no Novo Testamento, no tempo da graça. E diz assim, também muitos dos que seguiam artes mágicas. Se você fizer uma exegese desse texto, essa arte mágica quer dizer magia negra, obra de feitiçaria. Trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, quebraram vínculos com o reino das trevas. E você precisa quebrar esse vínculo com o reino das trevas. Vamos lá. E feita a compra do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Era muito caro essa biblioteca, esses livros. E às vezes quebrar o vínculo custa um preço para nós. Custa um preço até de amizades. Poxa, mas esse negócio que eu te dei lá, veio lá do centro, era consagrado, mas era para abençoar. Você quebrou, você não quis ser ignorante e tal. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Algum tempo atrás eu estava numa igreja ali na Praça da Árvore, um pastor, né, que outrora fora do pastor Batista, agora é de uma outra denominação, e ele dizendo que ele era crente normal, não cria no sobrenatural de Deus. E as pessoas falavam, olha rapaz, mas cuidado, ora antes de comer. E ele foi na Bahia, no hotel lá, cada ambiente do hotel era o nome de um orixá diferente, né? E para ele estava tudo certo, comeu, sem orar. E depois de um tempo que ele chega em casa, o hotel manda uma toalhinha, né, de presente para ele. E ele conta que aquela toalha trouxe tanto prejuízo para a vida e para a família dele. Até um dia que ele estava na igreja, Deus usa uma irmã em profecia e fala assim, presente que veio para você do estado da Bahia. E Deus trouxe na hora aquela toalha. E ele conta que ele deu um fim naquela toalha e a partir dali os problemas que ele estava enfrentando dentro da sua casa cessaram. E eu tenho um exemplo que aconteceu com um membro da nossa igreja, né, uma irmã, quando eu pastorei na Zona Sul de São Paulo, ela tinha ganhado uma porta, quadros, de uma comadre dela, que veio do terreiro de Macumba. E ela serve do Senhor, servindo a Deus, o marido não era muito firme, uma hora ia para a igreja, uma hora enchia a cara de cachaça. E ela falou o seguinte, olha, se eu falar, o meu marido, eles eram financeiramente assim, pessoas humildes. Falou, se eu falar com o meu marido, que a gente precisa arrancar aquela porta de casa. Um dia que a gente estava pregando sobre libertação no culto caloroso, Deus manifestando a glória dele, e eu pregando sobre isso.
sabe, vai dar briga. Mas eu quero te pedir em nome de Jesus, em oração, orou assim para o Senhor. Tudo que tiver na minha casa, que trouxer prejuízo para a minha casa e não glorificar o teu nome, o Senhor tenha liberdade, o Senhor tira de lá para mim. O Senhor dá um jeito para mim. E quando ela chegou em casa, adivinha o que aconteceu? O marido tinha tomado uma cachaça e chegou em casa, meteu o pé na porta, quebrou a porta e teve que trocar a porta do batente, né? E ela chegou em casa, a porta estava tudo quebrada. Ela falou: glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Os quadros que tinha na parede, que fazia careta para ela, desdenhavam dela, e ela não conseguia mais ficar dentro de casa depois que chegaram aquelas coisas de centro de macumba. Ela arrancou tudo depois daquilo, fez uma limpeza. Ela falou: pastor, que delícia está a minha casa, em paz de Deus. Então eu quero te dizer, você veio para Jesus, veio, resistiu o diabo firme. A Bíblia está dizendo o seguinte, deixando o texto para crente, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, nós lemos aqui hoje, que diz assim: portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço, deixa esse peso, deixa esse embaraço, e também deixa o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, meus amados, alguns pastores apoiam jogo de baralho, e alguns pastores até sentam na mesa para jogar jogo de baralho. Eu quero dizer para você, se você torce para o Palmeiras, para o Corinthians, né, para o São Paulo, seja para o Botafogo, seja o time que você torcer, mas se você torce, vamos dizer aqui, o Corinthians, na sua casa não vai estar decorado com as coisas do Palmeiras. E se você torce para o Palmeiras, na sua casa não vai ter decoração do Corinthians. Se você torce para o São Paulo, tem São Paulino aí, né? Na sua casa não vai ter decoração de Santos, irmão. Então, se você pegar na internet hoje, entrar sobre o baralho, o rei da França, foi em 1848, se não me falha a memória aqui, ou 58, provavelmente 48, chama os seus magos lá e pede para que ele crie um instrumento para ridicularizar o povo de Deus. Tanto é que o rei, né, na carta, que significa o demônio, Satanás, né, o Valete, Maria, e cada um tem o seu significado. Se você quiser se aprofundar mais, vai lá. E aí o princípio bíblico agora, o Antigo Testamento, existe um princípio bíblico. O Novo tem doutrina para nós, o Novo tem o período da graça, mas o Antigo, o Antigo não é vale, sim. O Antigo tem lições espirituais gloriosas para a nossa vida, princípios bíblicos. E diz assim em Deuteronômio: não meterás coisas malditas, amaldiçoadas no teu lar, para que não se torne maldito, como algumas traduções anátema, que quer dizer maldito. Então, irmãos, nós queremos orar nessa noite, para que Deus te mostre se tiver algo dentro da tua casa, que você ganhou e tem trazido prejuízo, tem algum vínculo que você precisa quebrar. Da época que você ia lá no centro de macumba, tem roupa de macumba na tua casa, tem vínculo, tem embaraço, tem laço, tem peso dentro do teu lar. Tira isso, porque esse lar é do Senhor Jesus. Dentro da nossa casa só tem que ter coisas abençoadas. Aquelas pessoas que gostam de tomar uma bebida alcoólica também. Ouça isso. Eu não estou falando de nenhuma bebida específica. Eu estou falando das bebidas alcoólicas, que também são drogas, tá? Quando são consumidas em excesso. Existem bebidas que também são consagradas a demônios. Então, abre o teu olho. Pensa bem se isso é coisa que você tem na geladeira da tua casa. Não porás coisas mal amaldiçoadas dentro do teu lar, para que não se torne maldito como. Eu oro para Deus abençoar, eu oro, mas você ora aqui e você vai lá na cartomante ler a mão. E tem um demônio tentando entregar aquilo que você foi buscar na cartomante. Você ora aqui e vai olhar para o horóscopo chinês. Que Deus me livre de saber que tem algum crente que olha isso. Ou você confia em Deus, ou você não confia, né?
Quente ou frio, morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quantas pessoas, né, que estão em situações irregulares, não querem saber de se casar no papel, por medos, ou para, se eu casar, antigamente tinha muito isso, hoje parece que não perde mais a atenção do falecido, mas alianças profanas, Deus não está nesse negócio. Ou você crê que Deus cuida de você e abandona o pecado, resolve a sua situação civil, né? Ou você não crê, meu irmão, e a bênção do Senhor vai ficar retida. O pastor Toninho leu um texto aqui de Ezequiel, Ezequiel 18:4, falando sobre o pecado. Isaías fala o que faz separação entre nós e Deus. É o pecado, né? Então, quer bênção de Deus? Começa a orar hoje. Nós vamos começar a orar agora, né? Com libertação. Nós vamos começar a orar agora, para que Deus te mostre se houver alguma coisa dentro da tua casa, ou se houver alguma prática que você foi cometer lá no passado. Você vai orar nessa noite dizendo assim: em nome de Jesus, eu rejeito essa prática da minha vida. A vez que eu fui lá no centro de Macumba, a vez que eu fui lá na cigana, em nome de Jesus eu rejeito da minha vida. Em nome de Jesus eu cancelo da minha vida. Você vai orar assim nessa noite, enquanto nós vamos levantar um clamor aqui pela tua vida aí no seu lar, de cura e de libertação. Eu queria falar também, só para a gente encerrar aqui, né, perguntar para o pastor Toninho se ele lembra de algum exemplo de pessoas que foram curadas de doenças espirituais, pessoas que tinham possessão demoníaca, outros não tinham possessão, mas que foram curadas em algum momento. Em janeiro passado, agora, dia 1º, minha irmã aceitou Jesus como seu Salvador. Um tempo atrás, um demônio falou com ela que ia colocar enfermidade nela. E passou um tempo, ela estava com problema de diabetes, né? Ela estava com diabetes, e através disso aí a diabetes vai trazer outras doenças. Ela tinha problema no estômago, ela gosta muito de comer, né? Mas tudo que comia fazia mal. Tanto que ela viajou ali veio para o casamento da minha sobrinha, ela sempre estava passando na diabetes. Mas dia 1º de eu estive em Minas Gerais, e ali minha irmã aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. E no momento que eu fiz a oração com ela, eu senti que fluiu, né, parecendo, não sei se alguém já pegou em fio, né, para tomar choque, só que ele estava calçado, e a outra pessoa descalça, pegou nele, aí a pessoa sempre passar a corrente no corpo. Foi exatamente o que aconteceu comigo, senti passar algo extraordinário. Naquele momento veio a minha memória, naquele momento foi assim, em nome de Jesus Cristo, essa doença está sendo retirada agora. Desde que comigo minha irmã está curada de diabetes, todo mundo vive por causa de algo que se é colocado em ela. Assim que aceitou Jesus Cristo, né? Eu estava lembrando aqui, não sei se tem mais, não sei quem está assistindo aí, se tem pessoas de outras religiões, mas só para você pensar, só medita em algo, só pensa. Imagina na cruz se existe outro homem, a não ser Jesus que pegou seus pecados na cruz. Não teve quanto você. Verdade. Você pode adorar quem for que você acha que você adora, mas eu quero que você pense, quem morreu pelos seus pecados foi Jesus. Glória a Deus. E é nele que nós somos curados. Se nós não confessar Jesus como seu Salvador, nós não somos livres, nós não somos libertos do pecado de jeito nenhum. Pode fazer penitência, pode até o cristão mesmo achar que está na igreja, né? Hoje falar, você tem Jesus que eu vi na igreja, mas se não confessar esse Jesus na sua vida e não obedecer esse Jesus, ele vai continuar frustrado, vai ver o cristão frustrado, vivendo aí, tentando aproximar, receber de Senhor alguma coisa, mas se ele não confessar, não vai ser. Aproximadamente uns 15 anos atrás, numa igreja que eu pastoreei, estava implantando essa igreja, e uma jovem, ela tinha fugido de casa, estava morando com uma outra jovem, e a mãe chegou desesperada no culto de terça, era culto de oração da nossa igreja, e ela compartilhou comigo aquela situação difícil da mãe, da saudade da filha, e Deus me deu uma palavra profética naquela noite. Eu disse: olha, a senhora crê? Ela falou: eu creio. Eu falei: então nós vamos orar, e Deus vai trazer ela de volta para a tua
tempo, se foi 1 ou 2 semanas. Deus respondeu rápido essa oração nossa. E ela voltou para casa. E num culto de cura e libertação, resolveu fazer uma visitinha para a gente, né, na igreja. A gente tem aquele costume, como nós temos aqui nos cultos de quinta, fazer aquele círculo de oração, unir os irmãos. E ela chegou ali pedindo oração. E eu orei pelos irmãos e deixei ela por último, porque eu sabia que ia demorar. Quando eu olhei para ela, Deus me mostrou que tinha algo lá espiritual. E naquele momento nós começamos a orar, a coluna dela travou, ela saiu pulando de um pé e gritando: ai, minhas costas, minha coluna. E nós fomos ali, oramos e repreendemos. No outro dia, só contar um pouquinho quem que era essa menina. Ela era uma agenciadora, né, que agenciava meninas ainda adolescentes que eram virgens para sair com homens mais velhos. E como ela se arrependia depois que ela aceitou Jesus de tanto mal que ela fez por pessoas. Usava droga, era portadora de doença venérea e eu não sabia nada disso. A única coisa que eu orei repreendendo era da coluna, mas naquela noite ela aceitou Jesus. Eu fiz o apelo: você quer receber o Senhor como Salvador? E ela falou: eu quero. Para a glória de Deus, é uma serva do Senhor hoje. No outro dia, ela amanheceu curada da coluna, da doença na gengiva, porque cheirava muito cocaína, da doença venérea que tinha, e mais outras doenças que tinha, que eu não me recordo aqui. Mas o milagre de Deus foi instantâneo. E a palavra do Senhor diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para nos dar vida e abundância. Aleluia. E é isso que tem hoje, na vida, é hoje. Vida e abundância. E o tempo para você receber vida e vida e abundância se chama hoje. Mais precisamente agora. Vamos orar pela vida desses irmãos. Pastor, só para o pessoal decreto essa palavra que nós falamos hoje. Quando essa pessoa, demônio falou com ela, ela outra pessoa que estava possessa do diabo, né? E olhou para ela assim e disse: eu vou por enfermidade na sua vida, né? E eu lembro disso, né? E graças a Deus, dia 1º de janeiro desse ano, né? Assim que ela aceitou Jesus, ela foi livre. Se não aceitar Jesus também é difícil. E quantas vezes nós já oramos por essa irmã nossa não acontecia, mas depois que ela aceitou Jesus Cristo, o dia que ela aceitou Jesus Cristo, ela ficou livre, ela foi curada imediatamente, todas as doenças que estavam assumindo. Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer 2 períodos de oração agora, e depois nós vamos orar pelos pedidos também, tá bom? Então, o primeiro período de oração, eu vou orar com vocês, para vocês orarem renunciando esse vínculo, esse peso, esse embaraço. A Bíblia diz: se houver algum vínculo ainda, olha, eu praticava sexo ilícito, sexo fora do casamento, né? Pratiquei isso. A Bíblia diz que há perdão para você. Você pode confessar, né? Você está com mágoa de alguém que é pecado, raiz de amargura. Jugo desigual também, né, pastor? Jugo desigual. Você quer fazer aliança, é tempo de santificarmos. Mas eu insisto, né? Ele é bonitinho, ela é bonitinha, eu insisto, eu quero namorar com a camarada que não professa a mesma fé que eu. É um momento de você pensar, orar e colocar diante do altar de Deus isso. Porque nós não estamos mais com a brincadeira. O Senhor, os prenúncios da vida de Cristo está aí. Nós precisamos estar preparados para encontrar com o Senhor. E o pecado é o que faz separação de nós e Deus. Não tem vez para o pecado, não pode ter vez no meio do povo de Deus. Aquele que quer ser cheio da graça, cheio do Espírito de Deus, de alegria, de gozo do Espírito Santo, e estar com Cristo na glória, cidadão do céu, você precisa viver sob as leis do Santo de Israel. Amém? Amém. Vamos orar então, amém. Em nome de Jesus. Eu vou dar um exemplo para você de oração. Eu estava saindo de uma casa uma vez e um casal lá de São Paulo, eu orei, fiz aquela oração formal, né, bonita de pastor: Senhor, obrigado pela vida dos teus servos, e estou indo embora, amém. Estava saindo. E o irmão, o marido, falou o seguinte: pastor, eu queria que você fizesse uma oração para minha esposa,
com imposição de mãos. Eu falei, tá bom, pode ser. Mas por quê? Porque às vezes ela vai numa igreja lá, ela cai. Eu falei, entendi. Na hora que ele falou isso, eu entendi o que era. Eu ativei a minha fé. E eu quero te falar aqui da diferença da fé água com açúcar e da fé sobrenatural, que toque sobrenatural de Deus. Eu fechei os meus olhos e falei, Senhor, coloca fogo aqui nas minhas mãos. E eu estendi para lá. Aonde ela estava, eu não precisei pôr as mãos, ela caiu. E nós fomos lá, repreendemos no nome e na autoridade de Jesus o diabo que estava atuando na vida dela, o demônio que estava ali. E ela levantou, eu falei assim, levanta em nome de Jesus. E eu quero te dizer, não ora água com açúcar hoje. Mas se você ligou hoje no culto de cura e libertação, é porque Deus tem um propósito nisso. Lembro ainda de Lázaro, quando Jesus chega depois de 4 dias, fala assim, removei a pedra. Ele não podia ter falado, pedra, passa daí. Depois que ele faz isso, ele fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem todo atado, todo ligado, cheio de ligas e faixas. E ele podia ter falado, faixa, caia no chão aí. Desatai, desligai. E é um exemplo que quando você ouve uma palavra de cura e libertação, e você tem a oportunidade de orar por isso na sua vida, na sua família, a responsabilidade de tirar o peso, o laço e embaraço que está aqui, da carreira cristã, tá? Mensagem escrita para crente no livro de Hebreus 12:1, deixando todo embaraço. A responsabilidade é da igreja de tirar. Você é a igreja de Deus, feche seus olhos, comece a orar assim, Senhor, em nome de Jesus, eu rejeito da minha vida toda essa raiz de amargura, porque fulano me fez isso, cicrana me fez aquilo. Ora assim, Senhor, em nome de Jesus, aquela vez que você foi lá na macumba, você fala assim, eu rejeito aquela vez que eu fui lá. Aquela vez que eu fui lá pedir para outros deuses com D minúsculo que não era o Senhor, eu rejeito da minha vida isso em nome de Jesus. O nome de Jesus é a tua arma de ataque, e o sangue de Jesus é o teu escudo, a tua proteção. O sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós fazemos essa oração de quebra de vínculo, Pai, porque sabemos que o Senhor já levou na cruz, já se fez maldição por nós, não há mais. Mas, Senhor, nós tomamos posse de toda a autoridade que o Senhor tem nos dado, seguindo a orientação do apóstolo Pedro ali, que diz, resistir o diabo firme, e ele fugirá de vós. Pai, esse filho que tem dado tanto trabalho dentro desta casa, em nome de Jesus, toda obra de macumbaria, feitiçaria feita contrária à vida desse filho, que tem se levantado contra o pai, se levantado contra a mãe, hoje, em nome de Jesus, nós rejeitamos, anulamos e cancelamos toda a palavra de maldição do irmão, da irmã que lançou palavra de maldição, desejando mal, inveja. Em nome de Jesus, nós rejeitamos na autoridade que o Senhor nos deu na cruz do Calvário e ordenamos, saia pelo poder que há em Jesus Cristo. Rei Kamanarasúria de Kamanarias. Senhor, todo vínculo, ó Pai, com o reino das trevas, quando levaram coisas amaldiçoadas para dentro do lar, Senhor, seja coisas de centro, de terreiros, em nome de Jesus, peça de roupas amaldiçoadas, consagrada a demônios, quadros consagrados a demônios, objetos, faça os teus filhos lembrarem, Senhor, incomoda-os, ó Deus, quando eles olharem para qualquer objeto que se houver dentro de casa, algum objeto trazendo, Senhor amado, prejuízo para dentro desse lar, em nome de Jesus, que o Senhor revela para o teu filho, para o teu servo, para a tua filha, para a tua serva nessa noite, em nome de Jesus, nós rejeitamos todo mal, toda ação maligna dentro dos lares, que saia no nome de Jesus. Aqueles que têm cometido práticas pecaminosas, que hoje confessam ao Senhor, dizendo, em nome de Jesus eu renego, em nome de Jesus eu rejeito na minha vida toda a legalidade que possa ter ficado na vida, para que o inimigo venha trazer prejuízos. Em nome de Jesus, nessa noite nós ordenamos, saia agora, em nome de Jesus, saiam pelo poder de Jesus Cristo. Nesta noite nós oramos ainda pelo poder que há em Jesus Cristo,
aqueles que têm raiz de amargura, têm ressentimentos. Deus, liberta hoje o teu filho, liberta hoje a tua serva, que não fique preso, Pai, nessa desgraça, desse, Senhor amado, intempéries, do ressentimento, Senhor amado, da aflição, desse câncer que tem corroído por dentro. Senhor, em nome de Jesus, nós rejeitamos da vida dos teus servos e das tuas servas nessa noite toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda tristeza profunda, em nome de Jesus. Saia agora e não volte mais. Recebam em nome de Jesus a libertação pelo poder que há em Jesus Cristo. Recebam a cura de Deus no espírito, na alma e no corpo. Recebam a restauração de Deus. Receba a paz que excede todo entendimento, que guarde o seu lar, o seu coração, a sua família nesta noite pelo poder que há em Jesus Cristo. Amém, Jesus. Pastor Toninho vai fazer uma oração agora para que Deus cure, liberte tudo que for enfermidade de cunho espiritual. Existe enfermidade de cunho espiritual, enfermidade de cunho emocional, psicossomática, assim chamado pelos médicos. Existe enfermidade física. Pastor Toninho vai orar agora pelas enfermidades espirituais. Se você tem um parente agora, coloque ele em oração, que está passando por ataque do diabo, em nome de Jesus. Depois no final nós vamos orar por todas as enfermidades, os pedidos que estão aqui de oração em geral, tá bom? Mas essa oração agora nós vamos fazer quebrando toda enfermidade espiritual, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Santo Deus, primeiramente eu venho confessar, Senhor, a grandeza do Senhor sobre a nossa vida. agora, Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que purifica, que limpa. Neste momento, Senhor, eu profetizo na vida desse teu servo, da tua serva, Senhor, tudo que é de cunho espiritual, que veio durante toda obra do mal, meu Pai, em nome de Jesus agora, tudo que o inimigo falou que ia colocar na vida de uma pessoa e colocou, em nome de Jesus Cristo agora, vai bater retirada, vai cair por terra agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que o fogo do Espírito Santo agora queima toda obra, tudo que foi feita, toda bruxaria, todo espírito de confusão agora, vai cair por terra agora, toda enfermidade, em nome de Jesus, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, é no nome do Senhor Jesus Cristo agora, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e no poder do Espírito Santo agora, Pai, que nós oramos e que cada um receba o poder de Deus, receba a cura, receba a libertação agora, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Esteja aí, meus amados, convictos. Eu senti a unção de Deus nesse lugar aqui, a presença gloriosa de Jesus aqui. Teve experiência, pastor? Quer compartilhar? É que toda vez que eu oro com alguém, toda vez que eu oro com alguém, ou uma situação, glória a Deus, começa a aquecer tudo isso aqui, acontece, cura. Aleluia, assim seja, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, alguém recebeu aí em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu senti aqui a presença de Deus de forma tremenda nessa noite. Glória a Deus. Não somos nós, é o Senhor que opera.